Então, nós estamos aqui para bater um papo a respeito da nossa cidade, a respeito das nossas ideias. Nós estamos aqui, eu represento aqui o Partido Novo, mas a gente gostaria muito de dar voz às pessoas, né, ao cidadão comum, que é tão assim, parece que ele é meio que expulso da vida política profissional, aquilo que acontece lá dentro do nosso governo, né? E ao final eu queria saber se, de repente, se não tem algo de novo, né, na gente, né? Será que tem algo de novo em você? Né? Então, esse seria o nosso bate-papo aqui. Eu queria primeiro que vocês falassem um pouco sobre vocês. Onde nós estamos, Nice? Nós estamos aqui na sua residência, que bairro que é, como é que você veio parar aqui, qual que é a sua história? A minha história é longa, né? Então não dá nem para falar muito, porque é longa, né? A minha filha estava em depressão, eu estava num estado, sabe, crítico, lá em São Paulo, morando na rua direto pertinho da Câmara. Inclusive eu conheço a vereadora lá, aquela cadeirante, a Cabrini lá. Em São Paulo? Em São Paulo. Aí me deu a ideia, como eu disse, você não sou de desistir, eu sou de prosseguir, ir em frente. Guerreira. Então, guerreira. Tem que guerrear. A gente, quando tem que começar, a gente vai até o fim. Quando começa, vai até o fim. Não tem que parar. Seja lá, seja como está. Então, eu tive a ideia. Vou vender lá meu apartamento e vou comprar essa casa aqui. Longe, comprar longe. Não sabia que era aqui. Mas aí eu vim parar aqui em São José dos Campos, sem não saber nem aonde era que eu estava. Mas cheguei aqui em São José, morando lá em São Paulo, aquela cidade suja que não tem conserto para aquilo ali. Minha filha fica dizendo que é para eu ir, mas não tem conserto. Não sei. Porque entra um, sai outro e continua. Em vez de melhorar, piora São Paulo. Minha filha fica falando, oh, mãe, vende aí, volta para cá. Mas de jeito nenhum eu não volto. Sabe por quê? Porque eu me apaixonei por São José. Se aqui eu amo essa cidade, eu não pensei que eu ia amar essa cidade como eu amo. Então eu não pretendo voltar para lugar nenhum. E agora, inclusive, tem a minha amiga pediu para eu arrumar uma casa aqui para ela, que ela vai comprar e vai me dar a comissão, mas amanhã mesmo eu estou atrás. Amanhã mesmo eu estou atrás dessa casa para ela. Então, e é isso. E não dá para a gente ficar falando tanto não. Foi o que me trouxe até aqui, foi a circunstância que estava todo mundo me deixando doida. Aí eu resolvi, na hora, ó, você é a pessoa, não sei o que vocês fariam. Uma em depressão pós-cirurgia, que é a Denise, é a minha filha especial que eu tenho. Uma filha especial com 40 anos. O Tomil conhece, vocês dois não conhecem, mas o Tomil e a Ieda conhecem a dele. Uma graça, né? E a outra também, o marido abandonou, que é advogada hoje. Eu tenho uma filha advogada, formada, de tudo bonitinho. Olha só que legal, né? Tenho a Andréia, por sinal muito bonita também, está aqui, posso mostrar para vocês depois, se vocês quiserem. Aí o marido largou e ela brucutu dentro de casa. Depressão pós-parto. Aí eu fiz, não, eu vou enlouquecer. A minha filha Adriana, 40 anos, resolveu entrar nas drogas. Saiu da Saraiva, depois de 17 anos de Saraiva, pediu as contas, entrou nas drogas. Eu ia pirar. Aí, Não tem nem que consiga, né? não tem cabeça que consiga. Aí eu peguei e fui embora. Mas estou incomodando no meu relato, eu posso contar. Não, é para Posso contar. Porque se eu for contar, eu tenho história para mais de metro. Então, é isso. E eu sou uma pessoa que não gosta de ficar pensando no passado. Para mim é Bola pra presente, frente. é ir bola para frente. Olha só O que legal. tiver que ser, vai ser. E a gente vai tocando. E eu não sei, todos os jovens que eu conheço, eu estou com chamada aí para jovem, que eu resolvi, todo lugar que eu chego, encontro os jovens, resolvi aconselhar os jovens, né? Eu fiz assim, bom, e eu estou aqui, me esqueci de dizer, eu sou Maria Eunice, desculpa, mas eu sou Maria Eunice, mas agora eu vou me apresentar para vocês aí, que eles
já me conhecem, mas vocês dois, eu sou Maria Eunice Neri e tenho 77 anos, estou chegando aos 78, não sei até quantos anos mais, mas até aqui me ajudou o Senhor e eu estou seguindo com muita dificuldade, com muita luta, mas eu estou vencendo. Muita luta, mas também muita vitória também. Legal. Porque a luta vem, mas a vitória vem atrás. É resultado, né? É um resultado, né, da luta, né? Porque a gente pensa que é só luta. Não. Após a luta vem a vitória. É só a gente persistir nela. Não desistir. Na luta, não desistir. Nossa, isso tem muito a ver com o Novo, né? Porque o Novo é um projeto de longo prazo. A maior ameaça que eu vejo para o Novo não é a questão da dificuldade em si, é das pessoas irem desistindo ao longo do caminho. Não, não pode. Isso, exatamente, que bom. Não pode desistir de jeito nenhum. Vamos conhecer um pouco mais da Ieda agora? E aí, Ieda, conta aí essa história aí. Eu fico ouvindo ela falando de se apaixonar por São José dos Campos, os meus olhos até brilham também, né? Bom, eu sou a professora Ieda Maciel, porque é assim que o pessoal me conhece aqui em São José. Moro aqui em São José dos Campos há mais de 40 anos, né? Tenho 55 anos de idade. Sou divorciada, tenho 2 filhos. Trabalho na área de educação há mais de 22 anos, né? Apesar de estar há 22 anos na área de educação, eu passei por muitos processos, por muitos segmentos aqui em São José. Trabalhei para a Diocese, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, fui coordenadora diocesana da Pastoral da Comunicação, tive um programa na rádio, comunicando, era um programa no sábado de evangelização. Trabalho com o pessoal do NA, do AA, né? Faço parte de um grupo também diocesano que trabalha com retiro de mães, agora um pouco mais afastada por conta da demanda de trabalho, né? Hoje eu estou na vice-direção de uma escola e requer um tempo muito grande e aí não dá, né? Você precisa optar, e eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Não dá para você ficar metade aqui, metade ali. Então você tem que optar por alguma coisa. Por uma coisa só. E assim, trabalhando na educação, fazendo esses trabalhos que nós temos aqui, eu presenciei muita coisa em São José dos Campos, né? Desde o nascimento dessa cidade. Eu vim para cá em 76. Eu carregava água na cabeça. 76. Eu tinha... Bom, essa parte a gente pula, porque eu era bem... Na verdade... Ela não está querendo se entregar, ela não quer falar a verdade dela. Na verdade, a minha primeira série eu já fiz aqui em São José dos Campos. Então você imagina, né? Se eu tenho 55, se a primeira série eu fiz lá, quanto tempo, né? E eu morava no bairro de Jardim Colonial, né? E no Colonial eu até estava conversando com uma senhora que veio de Brasília, porque eu sou de Brasília, né? E veio de Brasília pra cá junto com a gente, a dona Balbina. E aí ela falando, Ieda, tu se lembra da... Lembrei muito da senhora, né? Tu se lembra daquelas latas d'água da cabeça que a gente levava, né? Então essa música Lata d'Água da Cabeça também tem bastante... Eu acho que a gente morava no bairro lá no Colonial, tinha umas 15 casas só. E aí a gente tinha que descer a rampa, tinha uma bica, e a gente pegava água na lata, levava para dentro de casa e lavava louça lá. Isso aí a gente fazia, era assim, na bacia grande. Levava a bacia para lavar roupa na bica, torcia, né? E aí isso me custou realmente um monte de desvio na coluna, porque eu estava em fase de crescimento, né? E aí o peso muito grande que você pega. E além de... Aí depois eles colocaram a água, eles colocaram tipo colocaram como se fosse um cano, e com 3 ou 4 torneiras, né? Pede pra lá pra gente dar uma ligadinha daqui a pouquinho. A gente tá só terminando de fazer. Daqui a pouco a gente fala com você, tá? Tá bom? Beijo, fica com Deus. Aí a gente tinha assim umas 3 ou 4 torneiras e a gente ia enchendo. Aí, gente, melhorou 90% a vida da gente. A gente não descia pra bica. Tinha assim, perto da rua, tinha lá aquelas torneiras e era tipo
algum processo ali da Sabesp. Então a gente abria, pegava água, aí ali o pessoal ia tomar banho, a molecada já, tudo era festa pra gente, né? E aí devagar foi evoluindo o Jardim Colonial. A gente descia para pegar ônibus aqui perto do Vilma Ragazzi, no Parque da Bacabal. Ou quem estudava aqui, estudava na Matarazzo, estudava no Vilma Ragazzi, eram as escolas que a gente tinha. Ônibus eram 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Então quem ia trabalhar ia e depois tinha que esperar o ônibus para subir à noite. E foi um processo assim, bacana. Eu penso que foi bacana porque a gente aprendeu muita coisa. A gente conheceu muita cidade, a gente desenvolveu junto com a cidade, a gente conheceu todo mundo do bairro. Na época, eu me casei em 1988. 1986 eu me casei, em 88 nasceu minha primeira filha. E eu conheci todo mundo do bairro. Era uma coisa muito bacana. Você ia no bairro de São Antônio, você ia no Sacolão, vamos ali fazer a unha com a Olga, vamos ali falar com a professora Vitória, que era professora de língua portuguesa, inglês e português. Até brincava com a gente, né? O sentimento perdeu quando a cidade cresceu demais, exatamente, né? Perdeu de comunidade. Hoje eu vou no Jardim Colonial, gente, eu olho ali, claro que ainda tem a mecânica do Eduí, que foi criado junto comigo. Tem algumas coisas ali que o Parque São Antônio ainda existe, mas eu olho ali e eu falo, meu Deus do céu, eu faço parte disso daqui. E o melhor de tudo isso, assim, de você fazer parte disso, é que às vezes você está andando assim realmente eu acho que mudei bastante, mas aí você encontra com alguém, você não é Ieda? Você não é a filha da Dona Luísa? Sou filha da Dona eu sou aquela, tal, não sei o que, aí você vai puxando na memória, a filha de tal, não sei o que, você vai lembrando. E meu pai era flamenguista, e ele que criou o time que nós temos lá no Colonial, o Santa Cruz, né? Que por sinal hoje, o meu sobrinho, que é o Franco, que é a cara do meu pai também, é o treinador da equipe feminina lá. Então, esse meu desenvolvimento enquanto pessoa dentro da cidade de São José e como a cidade de São José dos Campos me despertou realmente um amor muito grande pela cidade. Eu não me sinto brasiliense, na verdade candanga, né? Porque eu não sou brasiliense, eu sou candanga. Filhas de pessoas que vêm de outra cidade, emigram para Brasília e aí eu nasci. Se os meus filhos tivessem nascido lá, eles seriam brasilienses, né? Enfim, quando eu olho o desenvolvimento dessa cidade e quando eu passo por alguns setores, que são vários, né? Eu pude... Então, assim, eu posso falar com um pouco de propriedade porque eu passo por cada departamento desse aí no decorrer da minha vida e até hoje. E eu vejo que existe coisa assim que, ao meu ver, enquanto cidadã, eu vejo que existe a solução. Tem como você pelo menos tentar. Mas eu percebo também que existe muita má vontade. Não, para mim, enquanto político, por exemplo, não é vantagem, eu não tenho vantagem em cuidar de determinado assunto, porque isso daí não vai gerar voto. Vamos fazer mais ou menos assim, né? Eu gosto de direto mesmo. Isso não vai gerar voto lá no futuro, então não vamos fazer tal coisa. E a saúde, a educação de São José, eu acho que a gente pode melhorar em muito, aproveitando até a questão principalmente a saúde, aproveitando aqui o gancho da Nice, né? Nós temos a questão de educação especial aqui em São José, que, ao meu ver, enquanto professora, apesar de não ser professora da rede municipal, mas eu recebo as crianças da rede municipal, eu recebo os alunos da rede municipal. A gente precisa ter um olhar mais acolhedor, né? Para toda a parte de educação especial e tratar cada indivíduo da educação especial como ele deve ser tratado, com respeito, porque ele é um cidadão como qualquer outro. Ele tem os mesmos direitos que eu, que você tem. A família paga os impostos, o imposto é recebido, então tem que ser investido nele. E isso não está acontecendo, sabe? E além da questão da educação especial, nós temos a questão também, e isso eu vou falar porque recebemos esse ano, a escola que eu trabalho, nós abrimos 3 salas
do EJA, do ensino médio à noite, né? E nós estamos agora criando tentando criar um projeto, eu com uma outra professora voluntária lá, porque nós não temos isso à noite, tem que ser voluntariado, para alfabetizar alunos que chegaram no primeiro ano do ensino médio. O aluno que veio da rede municipal, independente de ser EJA ou não, gente, a EJA, ela precisa pelo menos da base para que o aluno consiga interpretar um texto, fazer uma soma, né, para que ele dê continuidade na formação dele. E o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que retroceder um pouco. Nós temos que cumprir o currículo e retroceder ao mesmo tempo para que esses alunos saiam efetivamente alfabetizados no ensino médio. Porque no ciclo 1, nos anos básicos, nos anos iniciais, eles não saíram. E aí veio para quê? Veio para a gente, né? Então, é esse olhar carinhoso que a prefeitura, né, deve ter, que a Secretaria de Educação deve ter para a nossa comunidade. Gente, nós temos aí, o problema está aí, eu estou falando, eu sou professora. E agora? E por que isso não é levado a sério? Então, mas por que então agora o governo daqui, que é lá o de São Paulo, o mesmo daqui, ele quer tirar das mãos das pessoas que não sabem nada, quer pôr tudo tá passando aí na televisão, a gente fica achando um absurdo. Como é que pode? Eu mesma, como é que as crianças vai pôr tudo agora, como é que fala? Online. Como é que pode? Na verdade, como é que pode isso? Isso não existe, Eda. Você como professora, sim, não, porque vai dificultar mais. Porque tem aluno que pode, pai de filho de papais, todos podem ter um celular. E aqueles que não têm? Não tem nenhuma internet em casa. Esse aprende na escola e fica lá? Sim, essa proposta do governo é do governo do estado de São Paulo. Né? O que acontece? Nós temos um currículo para cumprir dentro da Secretaria da Educação. Esse currículo a gente tem que dar conta. E aí, com a defasagem do ano que nós tivemos aí da pandemia, foram 2 anos não, né? Se a gente for jogar na verdade, isso aí dá mais de 5 anos. É uma defasagem muito grande. Os alunos vieram com a aula virtual e não supriu a necessidade. O que o governo fez? Ele elaborou um plano para assim, acho que me ajuda, me socorre, eu não me lembro agora o nome direitinho, ontem a gente falou tanto disso, que nós tivemos uma reunião sobre isso ontem também. O aluno, ele tem a grade curricular dele dentro da sala de aula para cumprir o que ele tem que cumprir, o ensino médio. Essa plataforma, a parte que tem, o que acontece? Como se fosse um reforço virtual. Como que isso funciona? O aluno, ele vai fazer uma prova, né? Ele faz a prova. Naquela prova que ele vai fazer, de acordo com a resposta dele das questões, ali vão aparecer as habilidades e competências que aquele aluno não contemplou. Naquele conteúdo, eu sei que a Nice, que fez aquela prova lá, a prova paulista, a Nice, ela está com dificuldade em tabuada, ela está com dificuldade na regra de 3. Ali, naquele exercício que você fez, automaticamente já detectado. Aí o que acontece? Você, Nice, vai ter a oportunidade de entrar nessa plataforma e ali você vai voltar lá. Qual é a série que você aprende a regra de 3? É na quinta, é na sexta? Você vai começar a desenvolver exercícios, atividades que você vai conseguir fechar essa lacuna. Aquela dificuldade da tabuada ou da regra de 3, virtualmente. Com uma videoaula, você vai fazer... Complementação. Complementação. E aí, quando ele sai dali, o que é que ele faz? Aí isso que me preocupa, quando ele sai dali da sala de aula, eles vão fazer o quê? Quando ele sai, meus netos, tô falando, pensando nos meus netos, meus bisnetos. Legal essa preocupação com os netos. O seu neto, com o que já
já está. O que vai acontecer quando ele sair dali? Ele vai ter a base, ele vai sair daquela plataforma onde ele está tentando suprir a necessidade que ele não teve, ou em sala de aula. Eu não vou atribuir de verdade a minha. Agora é um tema muito sério e a gente tem que ser sincero mesmo. Eu não vou atribuir essa lacuna simplesmente ao período de pandemia. Não vou atribuir, porque isso não é verdade. E isso é uma coisa que eu falo com muito problema. Vamos conversar com alguém que entende de educação. Isso que é diferente. Olha só, eu puxei um assunto que eu não entendo. A gente tem uma visão, mas quando a gente tem um especialista, você é uma pessoa que viveu a educação. Mas eu tenho a impressão de que a gente fala muito de educação, mas na verdade a gente esqueceu um pouco de fazer o feijão com arroz na educação, que é o quê? Fazer a pessoa aprender a ler, escrever, como eu aprendi, interpretar o texto, fazer conta e desenvolver raciocínio lógico. Eu acho que são as coisas básicas, e depois disso vamos falar de novas tecnologias ou novas habilidades. Mas a nova tecnologia, mas a tecnologia não supriu, né? É uma ideia errada disso daí. Supriu porque você vai passar uma continha lá, precisa fazer uma conta de mais com menos, alguma coisa ali, o aluno vai direto no celular. Aí ele joga ali, vai multiplicar, vai fazer alguma coisa, o aluno vai direto ali. Ele não sabe passo a passo. Você tem que cortar isso não é progressão contingente. Se você não souber passo a passo como você desenrolar uma conta, sabe? Se você não conseguir montar uma equação, você não vai conseguir nunca entender. Interessa. Recebeu uma aula hoje. A professora está dando uma aula. Mas antes era a calculadora, antes do celular era a calculadora para fazer. Mas o nosso problema era bem menor, não era, Denise? O nosso problema era menor, porque a calculadora ela só fazia os cálculos. Hoje não. Hoje você está conversando com os seus alunos, eles estão 10 mil anos à sua frente. Quando você vai pegar um tema para você conversar, ele já assistiu um monte de feitos sobre aquele tema. E ele começa a debater com você que você não tem razão. Eu, como uma pessoa talvez mais experiente do que você, eu já venho trazendo uma bagagem, a minha preocupação, que tudo isso é muito bonito, mas a minha preocupação hoje é essa. Dar um celular na mão do aluno na sala de aula. Será que ele está prestando atenção do jeito que essa molecada é hoje? Do jeito que esses meninos é hoje? Que não interessa, porque antigamente a gente fazia era tudo na base da assim, ó. Até da palmatória. Vocês não passaram por isso? Eu já passei por palmatória também. Faça 2 mais 1. Aí se eu não acertasse era palmatória. Era sabatina. Presta atenção no que eu estou falando. Hoje. Será que eles, do jeito que eles são espertos, a minha filha, eu estou um recesso com ela, todo vindo bem embora, você quer com ela o tempo todo, mas eu estou dando um susto para ver se ela, mas não está adiantando nada, entendeu? Aí você vai dar o celular na mão do aluno, o aluno tá, professora, ele está mandando mensagem para lá, mensagem para cá, e você vai dar conta. Isso é uma coisa que às vezes acontece sim. Tá? Sempre passa numa sala, vamos pegar uma sala com 40 alunos, que a sala você vai dar conta dos 40? O que acontece? Dentro da sala de aula, o professor ele é responsável. Então o professor ele está ali, ele está monitorando sim. Normalmente nós temos sala de informática. Hoje o Estado já disponibilizou tablet para cada aluno. Então assim, cada um está lá, está trabalhando e o professor está olhando. Agora eu vou falar uma coisa mais séria para você, Nice. O problema maior não está dentro da sala de aula nesse sentido. Está dentro de casa. Dentro de casa, porque a educação tem que começar dentro de casa. É muito e o interesse também dos nossos filhos. Ele quer. Se não quer, não adianta você entrar na familiar também, né? Tem que vir. Aí, a questão que eu estava falando, dentro da sala de aula, o professor, ele consegue, a gente consegue ter essa destreza aí é difícil, mas a gente consegue monitorar, né? O problema maior é dentro de casa, e eu vou explicar por que é dentro de casa. Ontem nós tivemos uma reunião
na escola com todos os pais de todos os terceiros anos, que já está findando aí para a faculdade, está indo para a faculdade. E olha só, o questionamento, nós tivemos um questionamento de pai com relação a essas atividades extras que os alunos teriam que fazer. O meu filho já faz um cursinho, o meu filho faz isso, o meu filho não vai ter tempo. Gente, a Secretaria da Educação, o governo, eu não sei se vai acertar, porque isso está entrando agora, isso veio pra gente agora em setembro, eu não sei se vai dar certo, mas está fazendo a parte dela, está dando suporte, né, para o aluno, ele tentar fazer os exercícios no contraturno, traz as dificuldades dentro da sala de aula, o professor vai trabalhar, então é um processo contínuo. Vai ser assim, um processo a longo prazo. Se vai funcionar, a gente Você acha que não tem o apoio da família? Então, a família coloca obstáculos. O meu filho, desculpa, mas sempre o filho é o coitado. Sempre o professor é o responsável. Por quê? Como é que 45 minutos de aula, nós temos 45 minutos de aula. Era 50, depois foi diminuindo, agora nós temos 7 aulas de 45 minutos cada. Nós temos no novo ensino médio, isso que eu estou falando aqui é relacionado ao novo ensino médio que a gente tem, né? Então nós temos as questões do novo ensino médio, que diminuíram as aulas de língua portuguesa e de matemática, já diminuiu para poder colocar os projetos de vida, as eletivas, né? Para tentar socializar aí os conteúdos para que o cidadão saia pronto para enfrentar o mercado de trabalho e as convivências. Então o que acontece? Dentro da escola existe o trabalho, mas tem que ser contínuo. Dentro de casa, o aluno, é obrigação do aluno. O aluno, a prioridade do aluno é a educação. A educação. Então se o aluno está com problema, ele tem que trabalhar, ou ele tem que sair, ele tem esporte, tudo isso é importante. Mas a educação é o foco. Aqueles pontos, né? Fala assim, ler, escrever, interpretar, fazer contas e desenvolver o raciocínio lógico. Exatamente. Isso é o básico. E os nossos alunos que estão saindo do ensino médio não estão contemplando essas habilidades. Parece que a gente está perdendo o foco um pouco do básico, do feijãozinho com arroz, querendo desenvolver muitas coisas e a gente está esquecendo daquela base, a fundação do aprendizado. Que é o básico para todo mundo. Como é que você não sabe interpretar um texto? Como é que a gente conversa, usa uma figura de linguagem com o aluno do ensino médio, ele não entende. Não entende, sabe por quê? Ainda vai procurar no Google. Vai, muita informação errada, né? Que às vezes o Google dá informação errada, que eles têm você para dar informação que você estudou para isso, tem que mas eles vão no Google. Normalmente eles pegam a resposta que convém para eles. Eu não consigo entender o ensino hoje, como está a humanidade hoje, a juventude hoje, porque é totalmente diferente do meu tempo. Anice, eu estava conversando sobre isso com uma amiga minha. Na verdade, o problema, na minha visão, assim, na visão do grupinho de professores que estavam conversando ontem, o problema não são os jovens de hoje, não são os jovens, são os pais, é uma geração anterior. Você entendeu? Porque os jovens, se os jovens estão sem limites, se o jovem está dentro de casa fazendo o que ele quer, se um adolescente de 13, 14 anos pode passar a noite inteira num fluxo, a mãe não sabe aonde está. Nós tivemos um caso desse há pouco tempo que o Conselho Tutelar foi até, a mãe até saiu, teve um número grande de visualização de uma mãe que claro que eu não estou fazendo apologia e nem concordo com isso. Mas uma mãe foi buscar uma filha de 14 anos, deu uns tapas na menina, porque a menina respondeu não sei o quê. A conselheira tutelar foi atrás dela e falou, se você sabe que você pode ser presa. Ela falou, aqui dentro da minha casa, eu estou trabalhando, o pai está trabalhando, a filha a gente não sabe onde está, eu vou conversar. E o que vai acontecer se a minha filha amanhecer morta ou estuprada numa rua com 14 anos? O que o conselho tutelar vai fazer com a minha filha? Quer dizer, se eu não posso educar, porque eu já falei, ela tem tudo, né? Então é assim, tirou a autonomia dos pais, tirou a autonomia e não, mais uma vez eu falo, não estou incentivando a violência, a agressão, violência, não é nada disso, né?
Porque em determinado caso, ou na maioria dos casos, quando um pai tem pulso firme, uma mãe tem pulso firme, ela tem o respeito dos filhos. Eu nunca precisei bater nos meus filhos, nunca precisei, né? Porque se eu precisasse ir numa escola para responder alguma coisa por eles, é porque deveria ter sido alguma coisa muito grave. Porque eu sempre ensinei, sempre dei o exemplo dos meus filhos de respeito. Professor tem que ser, não interessa se a gente já passou, se a tecnologia, os tempos mudaram, respeito e educação é básico em qualquer família, em qualquer indivíduo, né? Agora eu vou dizer para você, uma coisa que foi muito importante para os filhos, na educação dos filhos, era o comparecimento dos pais numa reunião. Todo trabalho dá o direito dos pais, é lei. Os pais podem sair para eu vou chegar mais tarde porque eu tenho a reunião da escola do meu filho. A gente tem que ir. Eu digo que eu já trabalhei, já parceria, né? A família e a escola, os dois têm que trabalhar juntos para dar o resultado. Por isso que hoje as minhas filhas chegou a um ano, porque eu nunca faltei numa reunião. Obrigava elas a trazer bilhete. Olha, o bilhete tem, se a professora me chamar e você não me entregou o bilhete, não. Inclusive a sua filha que tem necessidade especial também? Especial, todo mundo. Olha só, você vê que eu era uma família, né? Eu trabalhei. Eu nunca tive ninguém para me ajudar. Eu vou dizer para você, eu fui uma mãe sozinha, criei minhas filhas sozinha, mas graças a Deus eu tenho todo lugar que elas trabalham, por onde está passando, o professor da minha filha, no dia que eu fui fazer a colação de graus, né? Eu fui lá, comparecia, a menina, minha vizinha estava aqui, o professor dela me chamou e me deu parabéns para minha filha se formando em Direito. Sabe? Minha filha se formando em Direito, ele me deu parabéns. Por quê? Mãe, parabéns. Meus netos, eu fui na escola do meu neto. Fui na minha filha, não podia ir na reunião, eu acho que reunião de pais, mestres é sagrado. Eu não falto uma da Denise, porque é sagrado, minha filha é especial. Eu estou dando uma xixi para ver se ela levanta da cama, que ela não quer, né? Mas eu vou conseguir. Mas fazer o papel de mãe, de educadora, né? Aí ela sabe ler, sabe falar, sabe tudo, então tem que entender. Muito inteligente, sabe? Manja muito de celular, o tempo todo, ela que me ensina, que eu não sei. E então, também porque não me interessa muito saber, no começo da nossa conversa a gente falou um pouco daquele senso de comunidade que a gente perdeu, né? Sim. Eu acho que isso também é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Da cidade. Estreitamento de laços, eu acho, né? Então, e eu acho que assim, isso é uma coisa que a gente está tentando recuperar aqui no Novo, que é o quê? As pessoas voltarem a se conhecer. Então, que vai ser muito importante. Agora eu estou morando no 31 de março. Onde nós estamos aqui agora? É o bairro do Putim, na Vila Adriana. Vila Adriana. Então, estamos em pessoas que estão em regiões totalmente diferentes, se conectando. Tentar recuperar essa sensação de comunidade. E uma coisa que eu falei, continuo batendo na tecla. Aquilo que não é visto, não é lembrado. Exatamente. Então, a gente tem que ver a situação do bairro. Eu passo aqui, eu não sou nada no bairro, não sei nada. Mas eu vejo tanta coisa que podia consertar, sabe? Quando eu passo na cidade, eu vejo aquele tumulto lá, empatando o trânsito. Você é bem interessado. Você lembra como é que a gente se conheceu ou não? Eu lembro. Como é que foi? Conta pra gente aí. Você estava ali no Júlio Max Vale, aí eu passei e encontrei. Aí tinha que se conhecer, a gente tinha que estar aqui. Tinha que ter a conexão, não é tinha isso? que ter essa conexão. A conexão que nós estamos. Que não é o foi a mesma conexão que aconteceu comigo, né? Mas conta pra gente. Aí eu encontrei ele aí pegou já meu telefone, a gente começou. O que eu falei, eu não me lembro. Aonde você estava? No Putim, nós estamos fazendo a divulgação do Partido Novo, na esquina ali. E ela passou, podia ter passado reto, né? Ela parou e falou assim: o que vocês estão fazendo? E aí eu falei, nós somos um grupo de voluntários, nós somos
cidadão comum, querendo colocar, né, o cidadão comum dentro da política, porque essa política que está aí está complicada. Então a gente não acredita mais que os políticos, quem tem a política como carreira, vão estar resolvendo os nossos problemas. Então, se a democracia, né, é nossa, se todo o poder emana do povo, então nós que somos povo, vamos nos unir, vamos ocupar nosso espaço lá. Essa é a proposta do Novo, né? E ela passou a ideia. Isso. Aí ela passou um contato para mim, um desconhecido, nós éramos desconhecidos. Ela passou um contato, a gente foi conversando, ir visitar ela aqui, conhecer o seu bairro, né? E quando a gente foi fazer a reunião, eu chamei várias pessoas para, vamos lá conhecer uma pessoa que simpatizou, né? Ele fala assim, que tem algo de novo em você, né? Tem algo de novo em você. De novo, exatamente. Então, nós fomos lá e chamamos várias pessoas. Quem que apareceu aqui? Uma pessoa... A gente estava saindo de uma reunião, né? Vamos conversar com a Nisso, alguém quer ir? Eu tô dentro. Mas a hora que eu cheguei, realmente, que eu... Nossa Senhora, foi um... Como é que a gente fala? Foi amor à primeira vista? Nossa, eu tava muito compadecida, né? Eu tava muito tocada, isso foi em fevereiro, fazia acho que 2 semanas que a minha mãe tinha falecido, né? Aí eu vejo ela com esse sorriso, com esse jeito do pessoal da época da minha mãe, meu Deus. Eu vou dar uma pitada aqui, porque ela é muito defensora da questão da inclusão social das pessoas que têm necessidade especial, e a sua filha tem. Nossa, isso aí criou uma empatia. Eu testemunhei essa empatia. Foi uma coisa, eu acredito muito. Pessoas que não se conheciam. Eu acredito muito no que Deus prepara pra gente. Com certeza, eu também. Quando eu vi a sua filha, aquele sorriso que ela abriu pra mim, ela já me agarrou a hora que eu fui lá. E, nossa, eu falei, gente, é coisa de Deus mesmo, né? Eu não sei. E aí eu passo uma mensagem aqui pro pessoal que está assistindo a gente, né? Que é isso, né? O Novo a gente quer conectar as pessoas. E se você gostou desse papo aqui, então tem algo de novo em você. Né? Sim. Vamos continuar aqui então essa conversa? Então eu podia dar uma coisa também que eu acho muito errada. O povo só fala. Eles estão descrentes da política, estão descrentes de tudo e só falam. Cheguei no postinho, tá lá aquela reclamação. O povo reclama. Diz, por que vocês estão reclamando? Por isso que às vezes assistente social de lá, a Tânia veio até de uma aqui. A Tânia. Por que vocês estão reclamando? O direito é nosso. Agora eu sozinha fazer para a população inteira, não. Vocês querem consertar? Querem pedir um médico a mais? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alugar um ônibus, não para fazer baderna, que a gente não tá, a gente tem que ir buscar os nossos direitos. Se a gente precisa de um médico a mais, só tem um médico para atender todo esse bairro, a gente vai buscar outro. Porque é direito nosso. Para que ficar reclamando, mas não faz nada? A gente tem que reclamar e diz que a política faz porque a gente não faz nada. Sim, a gente cruza os braços, fica de braço cruzado, só reclama, só xinga. Fica xingando fulano tal, xingando tal. E eu sou de uma coisa, a gente não tem que xingar. A gente tem que orar para que Deus cuide de cada um político e dê sabedoria a ele, não entende partido que for. E cobrar, né? E cobrar nossos direitos, porque é isso que ensina a lei. E tem mais uma coisa que a gente quer fazer aqui no Partido Novo, que é o seguinte: qual que é o modelo de política que nós temos hoje? É uma pessoa que chega, vem aqui, ouve, fala que promete um monte de coisa e não faz. E aí a gente volta nessa pessoa, depois que a pessoa é eleita, ela vira as costas e vai embora e não aparece mais. Esse é o modelo corriqueiro, eu não estou falando de todos. Mas existe uma... Você entende o que eu estou falando? Eu estou entendendo. Então, o que a gente quer? A gente quer fazer o seguinte, que as pessoas que querem realmente representar o bairro, não alguém que vem de fora para prometer alguma coisa, que ela possa se lançar candidata através do Partido Novo, ou seja, ela entra no Partido Novo para ela representar diretamente sem ter que ter essa pessoa que vai prometer as coisas no meio do caminho. Então, principalmente uma pessoa que não conhece o que está acontecendo. Né? Exatamente. Na maioria das vezes, o que acontece? Hoje, se sai um candidato a vereador alguma coisa, tá uma coisa muito segmentada. Tá? O Joãozinho do restaurante, a Mariazinha cabeleireira. Então não é
né? Eu não posso ser vereadora só do Jardim Adriana. Eu não posso ser vereadora só do Parque Industrial. Não é porque eu moro no Parque Industrial, não é porque nós temos aqui as necessidades. Gente, a gente tem que olhar para um todo. Temos que trabalhar em equipe. Tal bairro necessita disso, existe condições a gente tentar fazer a diferença. Vamos tentar fazer a diferença. Vamos lutar juntos, outra coisa, se a pessoa que foi eleito, né, vereador que vai representar a cidade lá no nosso município, se ele não é aquela pessoa que vive de política, o que vai acontecer depois que ela terminar o mandato dela? Ela vai voltar para a comunidade e vai continuar a vida dela, certo? Nesses 4 anos que ela está lá, ela vai votar pensando em criar benefícios para o local onde ela vai viver o resto da vida dela, ou vai pensar em votar de acordo com interesses de algumas pessoas que vão ficar lá em Brasília ou que vão ter outro tipo de estilo de vida. Então, essa é a nossa principal motivação de colocar pessoas comuns que vão dar uma contribuição durante 4 anos e depois voltam. Exatamente, porque ela vai defender o que é dela. Quando ela voltar, ela vai saber que ela vai se beneficiar das votações que ela fez. Né? Com certeza. Por exemplo, eu sempre trabalhei muito pela minha cidade, eu sempre fiz muita coisa aqui fora, né, por trás dos bastidores, vamos dizer assim. Nunca precisei de título, nunca precisei de nomeação, nunca precisei de nada para exercitar o meu trabalho voluntário, seja na igreja, seja com um amigo, seja com um parente. Eu nunca precisei de nada disso. Só que existe uma limitação, sabe? Até onde você consegue ir enquanto cidadão. Você é muito barrado, você não tem acesso a nada. Então, qual é a maneira de você tentar fazer mais? Você tem condições de fazer mais se você tiver a opção, sabe? Se você tiver você tem condição, se você conseguir chegar até lá. Eu tenho certeza que com pessoas sérias, com esse novo pensamento de fazer a política, de trabalhar para as pessoas, com certeza esse novo vai fazer diferença em São José. Só que para isso temos que ter pessoas do povo, que saia ali, que sinta as dores do povo. Eu ouvi uma coisa do Geraldo, né, na reunião, que eu achei muito interessante, e isso é uma coisa que eu quero realmente levar. A história do toma lá da cá. O novo pretende fazer um toma lá da cá diferente. Toma lá o meu imposto, dá cá a minha saúde, toma lá o meu imposto, dá cá a minha educação de qualidade, toma lá o meu imposto, dá cá a minha segurança, sabe? Então assim, esse toma lá da cá tem que ser efetivamente assim. Toma o meu imposto, devolva o trabalho, toma o meu imposto, devolva isso, né? Mas, Tom Mil e Ieda, eu entendo. É um trabalho que você vai ter de formiguinha. Sim, a longo prazo. Você a longo prazo, não é um trabalho que você já vai chegar, você vai consertar, você vai lutar. É luta. O negócio aqui é luta. Para você adquirir, chegar lá, atingir o seu objetivo, você vai ter que lutar. Se você que está nos assistindo quiser se juntar a essa luta, significa que tem algo de novo em você. Por favor, se interesse, se aproxime da gente, assista as nossas redes sociais e se informe mais, né? Mas é exatamente isso, a gente quer... Você sabia que você pode ser candidata pelo Novo? Mas você sabia que se você quiser você pode ser? Você sabe como é que funciona isso ou não? Não? Porque como é que funciona normalmente, né, nos partidos? Você vai lá, você vai participar da convenção, é um processo todo político, as pessoas vão conversar, o presidente ali, né, do partido, ele vai meio que ver se seu perfil é bom ou não, tal. No Novo é um pouco diferente. Você entra num processo seletivo, onde primeiro você tem um curso sobre política e ao final você faz uma prova e você é entrevistado e tal, então você tem um processo seletivo e tecnicamente, não politicamente, olha a diferença. A escolha não é pelos seus relacionamentos políticos. A escolha é se você tem um perfil que esteja alinhado aos princípios e valores do Novo, né?
Você se inscreveu, né, processo seletivo? Me inscrevi. Como é que é esse processo aí? Descreve, o processo ainda está em andamento, né? O processo ainda está em andamento. Mas você já tem alguma coisa, se puder compartilhar? Sim, você faz um curso, né? Você entra, tudo vai de acordo com o seu interesse, né? Eu entrei no curso de política para mulheres, como eu falei lá no início, eu nunca me interessei pela política. Na verdade, não é falta de interesse, na verdade, as minhas prioridades eram outras. Eu me separei e eu tive que cuidar dos meus filhos, tive que fazer faculdade. Quando você estava falando da questão da educação, só fazendo um parênteses aqui, a minha filha mais velha e uma parte da educação do meu filho foi feita pelo telefone. E não era telefone celular, porque na época não tinha. Era o telefone da minha vizinha, né? Eu trabalhava, fazia faculdade, né? Fazia faculdade em Jacareí. Trabalhava às 8 horas por dia na Jacalto, que era uma concessionária da Volks. Eu saía de lá às 6 horas, pegava o carro, vinha, porque no 31 de março dava mais ou menos 10 minutos, pegava o carro, vinha. Enquanto eu estava preparando o jantar para os meus filhos, para deixar para eles e deixar comida para outro dia, a minha filha e acho que o Bruno, eu acho que não, porque ele ainda era menor, mas a minha filha ficava conversando sobre a aula e ela ficava lendo o que ela tinha feito e eu pedia para ela, dava livrinho de história, pedia para ela contar a história para mim. Aí ela contava a história do jeitinho dela e aí acontecendo assim, aqui na cidade, mas coisas assim básicas. Por exemplo, eu tinha que fazer um canal, né? No último dele, na Dani no Círio, eu tinha que fazer um canal em 2016. Fui no postinho, fui muito bem atendida no postinho pelo dentista que estava lá. E aí ele solicitou só que o postinho, que é atendimento de urgência. Fez, colocou uma massinha lá, colocou não sei o que, deixou e me encaminhou para fazer esse canal onde tivesse. Que me parece que era ali na faculdade, ali no Jardim das Indústrias, tem aquela faculdade ali, né? O pessoal, não lembro o nome agora, mas tem ali. E aí eu fiquei esperando 2016, 2017, 2018, patatá, veio a pandemia e nada, aí eu fui chamada num lugar, e ligando 56, e aí de acordo com a demanda, a resposta era essa, assim que surge uma vaga você vai ser chamada. Enfim, aí 2021, com a pandemia, aí parou mesmo, já não estava atendendo. Quando foi agora, em 2023, começo do ano de 2023, aí eu comecei a ligar de novo e mandar mensagem, mas aí eu já não precisava, porque aí eu já tinha ido, olha só, eu fiz inscrição numa faculdade, porque eu passei, por isso que eu estou falando, eu passei por todos os processos para poder entender como é que funciona, para poder tentar fazer alguma coisa diferente, né? Porque 3 anos para você fazer um canal, o dente já não existe mais, né? Enfim, aí eu descobri que quando você faz isso, existe uma maneira deles, eu acho que é burlar mesmo, vou usar essa, parece pesado, mas é assim. O que acontece? Eles programam lá, ao meu entender, não foi ninguém que me falou, eles programam lá para o postinho de saúde, fazer uma chamada para você. Aí ele faz uma chamada e desliga, sabe? Só que eu tenho todos os números de pronto-socorro da Vila Industrial, Santa Casa, IASP, postinho, eu tenho tudo cadastrado porque minha mãe fez um tratamento muito longo e eu acompanho algumas pessoas, então eu sei quando me ligam. E aí eu fui lá no postinho para atualizar, para pegar um remédio, e aí a moça falou, você precisa atualizar o seu cadastro aqui, porque tem mais de 3 anos que você não usa o SUS, eu falei, como mais de 3 anos que eu não uso o SUS? Ela falou, não, é porque entraram em contato com você aqui, acho que eu vou mandar com você, né? Acho que umas 5 vezes. Eu falei, não, moça, ninguém entrou em contato comigo. Não, assim que eles fazem. Eles programam, toca. Aconteceu com você também? Por quê? Porque eles têm lá, ele fica lá no sistema. É claro, é muito fácil. Tem a prova de que liguei, só que não toca 2 vezes o seu telefone, não toca nada. Não toca. E quando toca, você liga, é o operador. E pelo menos uma dificuldade operacional aí. Um problema técnico, pelo menos existe. Operacional. Né? Então, aí com base nisso daí, eu resolvi realmente fazer alguma coisa. Sair da minha zona de conforto.
descruzar os braços, que nem você estava falando, com relação ao que aconteceu lá. E eu falei, não, é um absurdo isso. Eu moro aqui há tanto tempo, né? Antigamente, quando eu tinha 12, 13 anos, eu me lembro que os pais da gente tinham que levantar 3 horas da manhã para ir para a fila do postinho, para pegar uma ficha, para você esperar 3 meses para ser atendida. Naquela época. Agora, gente, por favor, não precisa, né? Aí eu falei, não, gente, precisa dar uma olhada. E aí eu fui estudar um pouquinho, fiz a minha inscrição, fiz uma entrevista, fiz o curso, né? Estou tentando ainda me preparar, porque na verdade eu não entendo disso. Eu entendo dos meus problemas, mas tem algumas partes técnicas, tem os termos, tem os documentos, tem as leis, tudo isso você precisa entender. E eu estou tentando me preparar para isso, né? Porque a minha ideia é fazer algo novo e diferente para a minha cidade. Ou seja, fazer com que a nossa cidade seja realmente uma cidade inteligente. Porque hoje nós temos uma cidade inteligente que não existe uma inclusão, não é uma cidade inteligente. Nós temos que dar voz aos invisíveis, né? Mesmo aqueles que não são amigos do rei. E o Partido Novo veio de encontro ao encontro, né? Com o meu pensamento, com o que eu tenho de ideal para a minha vida, com o que eu almejo para a minha cidade, exatamente os valores, sabe? É muito importante isso daí. E eu me identifiquei. E tem 2 coisas que eu brinco hoje, bastante. Tem 2 coisas na minha vida que eu não vou mudar jamais. Uma é deixar de ser católica. E a outra é deixar de seguir o Partido Novo. Ou ir para um outro partido. Isso eu não tenho a ideia, porque eu comungo das ideias do Partido Novo, sabe? E antigamente eu tinha uma visão, que eu ouvia que o Partido Novo era um partido de elite. Não é, gente. Não é, e a prova está aí. Quem quer ser, quem quer fazer parte? Você é dono do seu dinheiro, você é dono do seu imposto, você é dona da cidade de São José dos Campos. Se você é dono, você tem que cobrar. Né? Nós somos o instrumento para você se representar, né, dentro de uma estrutura oficial que é a Câmara dos Vereadores. Para quem quiser, fica o convite aí para se inscrever no processo seletivo que se chama Jornada 2024. Então, quem quiser, por favor, entre em contato, porque se tem algo de novo em você, existe sim um caminho para você ser o grande representante da nossa comunidade. Exatamente. Então, eu comento lá da sua filha, né? Como isso está acontecendo? Muito bem. Até agora eu não tenho o que reclamar, porque é aquilo que eu falei com vocês. Transporte adaptado para minha filha, não tenho o que reclamar. Eles vêm aqui, sou muito bem assistida. Os motoristas muito bom, sabe? Um motorista, um leva, outro traz, outro leva, outro traz. Então eu não tenho que reclamar, sabe? Me tratam muito bem a minha filha. Então, a única coisa que eu tenho que reclamar aqui em São José é transporte aqui no bairro, que não tem. E a saúde, posto de saúde, onde já se viu. Tenho a atender esse bairro todo aqui, Pinheirinho aqui, tudo, tem um médico só na saúde, no posto. Isso aí é erradíssimo. Primeiro tem que ter um médico geriatra, não tem. O médico, só o clínico geral, tem que atender todo mundo, o geriatra, pediatra, tudo. Mas quando ele encaminha você para um geriatra, por exemplo, você tem que ir em outra unidade? Em outra unidade, mas não tem. Não tem. Não tem geriatra. Não tem. Que é uma coisa que precisava melhorar, que eles prometem, mas depois esquece que a gente existe. Sabe, principalmente aqui no bairro. Prometeram que ia colocar um ônibus adaptado, um ônibus piso baixo, e não colocou. Veio uma vez, apareceu, logo quando eu reclamei aqui, falei com o secretário? Não, falei com o vereador, aquele que é me esqueci o nome dele. Aí falei com ele, aí ele fez, ele ainda veio aqui em casa, colocou um ônibus, acho que não achou o deficiente, foi embora, mas não é assim.
Eu acho que tem que ter um ônibus com piso baixo para atender os deficientes, porque para subir naquele ônibus com cadeira... Mas peraí, a prefeitura, deixa eu só ver se eu entendo. Existe o transporte para vocês, para sua filha. Mas não é para todos os lugares. Por exemplo, se eu quiser ir passear... E esse ônibus não é adaptado? Não, esse transporte que leva... É ônibus coletivo, não é adaptado. Eles têm um elevador que às vezes quebra. Sim. E depois o ônibus, o carro adaptado é só para saúde e levar para... E é só quando leva para levar a saúde, mas para fazer fisioterapia, para fazer fisioterapia, para médico não. Por exemplo, se marcar um médico lá na cidade, ele já não vai levar. Porque tem que marcar antes, tem que agendar um mês antes. Eles mandam, da semana que vem vai, não tem. Porque dá eventual, aí não tem o transporte. Aí eu tenho que ir de ônibus. Aí meu filho levar ela de ônibus para fazer lá na cidade o exame. E aí? Não tem. Então, na verdade, não está 100%, né? Não porque tá. se aqui não tem médico, eu quero só entender o raciocínio. Aqui tem um médico só que atende no postinho. Não tem as especialidades necessárias para fazer. Quando você precisa levar sua filha para um outro médico, que é lógico que ela tem que fazer um tratamento, porque é um tratamento contínuo, aí nesse caso você arca com tudo. Aí você tem que ou vai de Uber, ou pega carona, ou vai de táxi. Tem que ir de ônibus. No meu caso, tem que ir de ônibus porque o Uber não pega também. E aí você falou dos ônibus também. É o ônibus que tinha que ter um piso baixo, aqui tem duas linhas. Tem o 312 e 212. Que não são adaptados. Não são de piso baixo. É importante, né? A gente dá voz, né, às pessoas que têm essas necessidades especiais, né? E levar isso para um debate. E não é só a minha filha aqui no bairro. Tem vários especiais aqui. Mas ainda se fosse a sua filha, ela tem direito como qualquer outra pessoa. Né? E aí essa adaptação eu acho muito importante. Tá vendo como é bom essa conversa para a gente poder entender? Tá aqui, e eu vou dizer para você, Tomil e Eda, conte comigo no que eu puder ajudar, na hora da campanha, vocês podem ter certeza, pode ter certeza. A gente acredita o seguinte, isso é muito importante, porque o protagonismo do cidadão comum, que a gente acha que nós que somos aqui os pagadores de impostos, né, nós somos em número maior. Então, se a gente se organizar, a gente consegue sim uma boa representação dentro da com certeza, municipal, né? Com certeza. E a gente vai buscar. E quando você ganhar, aqui que for a vereadora, eu quero representar o bairro. Ai, que felicidade! Vamos trabalhar. É uma longa jornada ainda, porque ela ainda não terminou o processo seletivo. Ainda estou. Mas uma coisa eu quero deixar claro: independente de eu sair vereadora ou não, o meu trabalho sempre vai ser esse. Vai ser dar continuidade nisso e lutar. Né? Eu sempre fiz isso. Eu estou aqui para lutar junto com os Claro que se for vereadora, eu vou conseguir mais. Porque vai ter. E eu vou falar uma coisa para você. Lá em São Paulo, teve um deputado, que eu não sei o que é que eu tenho, que o povo não sei se sabe o que eu falo demais. E o deputado me chamou para ser, que ele ia me lançar candidata, não sei o que, até me interessei, sabe? Estava mais nova. Naquela época eu me interessei, aí nós tivemos uma reunião. Mas quando ele me mostrou o que eu tinha que fazer primeiro, não é você só que vai fazer. Você vai apresentar o projeto e ele falou, então, traga seu projeto, eu trouxe, coloquei o nome do que é que eu sou do lado social, que era querer mãe estendida, coisa e tal. E levei, ele fez assim, pode até levar, mesmo que você ganhe, você não vai conseguir. Mesmo que você seja eleito, você não vai conseguir colocar. Você seja eleito, você não vai conseguir colocar esse projeto. Isso aí, vai para a Câmara e me explicou um monte de coisa, me falou o que eu tinha que fazer para isso, eu parei. Frustrei. Sabe? Porque a vida, trabalhar com o ser humano não é isso que ele passou para mim, não é. Nós, como ser humano, merecemos muito mais. Porque os direitos é nosso, não deles que estão lá.
Então vamos ocupar o nosso espaço, que é nosso por direito. Exato, né? por direito. Com protagonismo e sem desistir. Fazer Sem valer. desistir. Olha, luta. Lutar vai ter luta. A luta é constante, mas a vitória é A certa. vitória é certa. Gente, estava muito bom o papo, mas a gente vai ter que encerrar aqui. Agradeço muito a disposição de vocês de estar compartilhando esse tempo com a gente. Agradeço a você, Início, agradeço a você, Ieda. Eu que E agradeço. agradeço aos nossos ouvintes também. E se vocês gostaram desse podcast, tem algo de novo em vocês. Vem pro novo. Vem pro novo.